tá? Na última aula eu resolvi esse exercício aqui. Acho que nem foi esse, foi Nem o foi outro, esse. cara. Ah, tá. Foi só esse aqui. Foi. Foi só esse aqui de alfenas que eu resolvi. Da dilatação, ótimo. Falei de quem que ocupa maior espaço, né? Quem dilata mais ocupa mais espaço. Aí ele força o outro a curvar. Então foi isso que eu fiz aí na última aula. Bem, ótimo. Então vamos falar desse próximo. Então, dei um exemplo, tá? De dilatação linear. São exercícios clássicos, tá? Isso aqui cai em tudo que é lugar, tá certo? É a cara do Enem pegar um negócio mais bem mirabolante, criar não sei o que se aquecer, vai curvar não sei para que lado, vai ligar, aí vai encostar não sei na onde, vai disparar não sei o que, cria todo um aparato só para falar de dilatação linear. Quem dilata mais, quem tem maior coeficiente linear, né, tem maior capacidade, maior potencial para dilatar, lógico que depende de outras variáveis, depende de comprimento, depende de variação de temperatura, mas nesse caso todo mundo teve a mesma variação de temperatura, todo mundo tinha o mesmo comprimento inicial, então nesse caso dependia exclusivamente do coeficiente. Quem tem maior coeficiente dilata mais, quem dilata mais devido ao aquecimento, né, o aumento, olha só, de temperatura, consequentemente o contrário também é verdadeiro, né? Vai reduzir mais, né? Vai reduzir, vai contrair mais do que o outro, né? Quem tem maior coeficiente, tanto aumenta quanto diminui. Dilatar é qualquer um, né? Tem maneira, dilatou, aumentou. Não, não é. Dilatou, variou o comprimento, né? E um exemplo clássico também, tá? De dilatação superficial, tá? Eu ia falar que esses caras aqui da Universidade Federal de Minas Gerais elaboram muita questão para o Enem. Você pode olhar que o Enem tem um estilo semelhante a essas questões desse vestibular aqui. Então, ele foi criado duas situações. Uma situação, eu vou ler o enunciado com calma, mas uma situação em que eu tenho um anel de alumínio e no meio eu tenho um disco de ferro. E aqui do lado o contrário, tem um disco de alumínio envolvido com um anel de ferro, tá? Então o coeficiente de dilatação térmica do alumínio é aproximadamente duas vezes maior, tá certo? Duas vezes maior. Então, se é duas vezes maior, né? Se é duas vezes maior, vou dar uma ampliada aqui. Então, destacando aqui, duas vezes maior. O coeficiente de dilatação térmica do ferro. Então, coeficiente. Ah, não gostei dessa cor, não, né? O coeficiente do alumínio é aproximadamente duas vezes o coeficiente do ferro. Tá. Aqui eu estou falando de superfície, ótimo. Então, a dilatação superficial, como todas as dilatações, depende do que você tem, né, da superfície inicial, depende do coeficiente, como aqui é a área, é o beta, e depende da variação de temperatura. Com certeza, nesse caso, sofrerão a mesma variação de temperatura e comprimentos, superfícies iniciais, depende se o ferro está no papel de anel ou se está no papel de disco, né? Mas quando ele está no papel de disco, ele tem o mesmo raio interno, né, do alumínio, né? Quando ele está no papel de ferro, ele também tem o mesmo raio interno do alumínio, né? Então tá aí. A figura mostra duas peças, onde um anel feito de um desses materiais envolve um disco feito do outro. Ótimo. Se as duas peças forem aquecidas uniformemente, o que é correto afirmar? Bem, gente, se o alumínio tem aproximadamente duas vezes mais, ele tem um potencial, vamos dizer assim, o alumínio, tá? De dilatar mais, não vou nem colocar duas vezes aqui não, porque depende das superfícies, né? Ele tem um potencial, ele tem uma capacidade maior, né, de dilatação do que o ferro. Tem um potencial maior para dilatar do que o ferro. Então, o alumínio, né? Essa peça aqui, ó,
A segunda peça, pode ser, vou na ordem, que a primeira peça, o alumínio está em volta. Se você aquecer isso aqui, né, fornecer calor para isso aí, né, você aquecer, o que vai acontecer? Quem vai dilatar mais? O alumínio. Vai dilatar mais do que o ferro. Então o ferro não acompanha o alumínio. Né? Ele fez questão de falar duas vezes mais aqui. Então essa primeira peça ela solta, né? Porque o alumínio cresce mais, expande mais, dilata mais do que o ferro, ok? Se eu fornecer calor, se eu aumentar a temperatura, tá? Figura um, solta. Figura 2, o alumínio agora está no meio, tá certo? Está no meio. Então ele vai dilatar mais do que o ferro. Então essa peça vai ficar mais justa ainda. Ela não solta, tá? Então a primeira solta se eu aquecer, né? Se eu aquecer, a segunda não solta, beleza? E se eu fizer o contrário, se eu tirar o calor dessas peças, ou seja, se eu reduzir a temperatura, o que vai acontecer, galera? Perguntinha. O que acontece? Deixa eu só perguntar uma coisa, tipo assim, na Pode perguntar. dilatação superficial, só dilata para fora? Ou não tem como? Tipo, o alumínio dilatar para o rumo do ferro, na figurão? Boa pergunta. Essa pergunta só surge quando a gente depara com um exercício desse aqui mesmo, né? Bem, se a gente for pensar em superfície como sendo é, qual é aqui a área que eu estou discutindo aqui, né? Mesmo que seja círculo, né? Disco, perdão, ou anel, eu disse o seguinte: anel tudo bem, o disco tudo bem. Ah, isso aqui é um disco, é a área do disco é a área πr, πr ao quadrado. Beleza. E do anel? Também. Também, tá? Ah, mas o anel é oco no meio, cara. Tá? Mas eu considero como se ele fosse totalmente preenchido, como se ele fosse um disco, né? Eu considero que ele não tá oco, né? É igual a esfera oca e a esfera maciça, né? Elas vão dilatar volumetricamente do mesmo jeito. Então, a dilatação que eu tenho é essa. Se vai ocorrer, vamos pensar nessa fórmulazinha. Se vai ocorrer uma variação de área, não vai ser o π que vai mudar, né? Obviamente que ele é uma constante. Então, vai ocorrer então uma variação é no raio, né? Vamos colocar aqui ao quadrado. Vai ocorrer uma variação é no raio. A única coisa que pode variar aqui é o raio. Então, o único jeito do raio variar, no caso aqui, aumentar caso eu aumente a temperatura, significa crescer no sentido aqui para fora. Né? Todo mundo aqui vai crescer para fora. Se fosse o caso dele crescer, né, dele dilatar para dentro, que é a sua pergunta, né, Arthur? Se fosse o caso dele tentar ir para dentro, iria contrariar isso aqui, ó, essa dilatação aqui. Como que a área aumenta se o raio, se um dos raios está reduzindo, né? Mesmo que seja internamente aqui, né? Então, e eu gosto de pensar também o seguinte: já pensou se uma parte do anel fosse dilatar para fora e outra parte fosse dilatar para dentro, né? É meio incoerente, né? Ia sobrar uma ia romper o anel aqui, né? E não faz sentido. Como que uma coisa aumenta aqui para dentro porque se ele aumentar para se ele expandir para o interior, ele está contrariando a expansão aqui da área. Como que a área aumenta se ele está reduzindo o raio? Deu para perceber? Ou eu forcei a barra aí? Entendi, deu, Então deu ele sim. sempre vai. Às Obrigado. vezes eu mencionei isso lá na teoria, mas enquanto você não depara com exercício como esse aqui, a gente não realmente para pensar isso. Então a pergunta é muito pertinente aí, né? Então isso aqui sempre vai crescer para fora, independente de se é círculo ou se é anel, gente. Beleza? Então eu fiz a seguinte suposição: se eu aquecer, essa primeira peça vai soltar, a segunda não. Se eu resfriar,
né? Quem dilata mais, contrai mais. É o contrário, então. Se eu resfriar, se eu diminuir a temperatura, eu vou apertar o disco de ferro aqui na figura um e, em compensação, na figura 2 o alumínio vai contrair mais, né? Porque quem expande mais contrai mais, e ele vai soltar. Então, se eu aquecer, a primeira peça solta. Se eu resfriar, a segunda peça que solta. Isso aí ficou claro para todo mundo? Então, tá vendo que, o resultado é diferente. Essa questão pode ser cobrada considerando um aquecimento ou considerando um resfriamento e perguntar quem que vai soltar, se aquecer ou quem vai soltar se eu resfriar. Beleza? Então, se as duas peças forem aquecidas, que é o caso aqui, o que é correto afirmar? Né? Letra A. Apenas o disco de alumínio se soltará do anel. O disco de alumínio está na situação 2, né? O disco de alumínio. É justamente o que não vai acontecer. Né? Porque quem dilata mais é o alumínio, então ele vai pressionar o ferro aqui, aí que ele não solta mesmo. Ok? B. Apenas o disco de ferro se solta do anel, porque o anel, né, vai crescer mais do que o ferro, tá? Certo isso aí, beleza? Mas o que está falando de errado aqui? Os dois discos se soltarão dos respectivos anéis, não é possível, porque tem coeficiente diferente. Os dois discos não se soltarão dos anéis. Bem, um tem um dobro do que o outro, né? Então alguma coisa tem que acontecer, beleza? Então a resposta aí é a letra B, né? Quem tem maior coeficiente dilata mais. Agora, dilatar mais significa aumentar a área, né? Ou diminuir. Tem que ficar atento a isso aí, né? Esse dilatação fala só de variação de alguma coisa, né? Se é para mais ou para menos, aí você vai ter que analisar. Tranquilos? Então tá aí, galera. A outra, essa aqui eu resolvi. Essa daqui é teórica. Deixa eu resolver ela para fechar o exercício. Eu pulei essa daqui, ó. Essa e depois eu vou pular ainda nessa aula e vou deixar para a próxima aula discutir as questões do nosso laboratório, né, cara? São 30 pontos e não podemos ficar no aperto. Eu no aperto para fechar a matéria e vocês no aperto com relatório e no aperto com nota, né? Bem, então tá aqui, ó. Aqui eu coloquei uma atividade lá na plataforma que eu vou mostrar, vou resolver um ou dois lá, tá? De bônus e mostrar onde que tá. Vou resolver uns dois de bônus lá e já tem data marcada, inclusive, que eu falei na última aula, tá? É uma atividade por semana, né? Então tá aí. O diagrama representa a variação de temperatura, tá aqui, de uma barra metálica em função da variação, ou perdão, variação do comprimento, né, que está aqui em cima, em função da temperatura. Beleza? E ele quer saber justamente qual é o coeficiente linear. A maldade, sabe o que é? Que ele poderia, aqui ele colocou comprimento. Ele poderia ter colocado área ou volume e perguntado o linear, tá? Não é que só vai perguntar o linear, caso quando for comprimento, não, aí que está a maldade, tá? Pode ser que ele dê o comportamento da área, aí quando é área, você fala assim, não, beleza, quando é área é beta, mas aí ele te pergunta o alfa. Você lembra aí que, na verdade, o beta é 2 alfas. E questão de volume, ele poderia perguntar o coeficiente linear também, né? Só que aí você acharia o gama. Aí você não pode esquecer que o gama é 3 vezes maior, tá? Aqui no caso que é o linear, comprimento, ele perguntou o linear e você não precisa fazer nada, tá? Porque senão você fala, nossa, achei 27, cara. Aí às vezes o 27, né, é quem? Ah, é o gama. Aí não é 27, você devia ter dividido por 3 para achar quem que é o linear. Daria 9, né? A maldade é isso aí, tá? Achei 14, cara. Ah,
mas era a área, você tinha que ter dividido por 2. O que estava perguntando era o linear, que é o alfa. Beleza? Então vamos lá. Muita atenção no que ele está te dando e o que ele está perguntando. Dilatação linear, então. Comprimento inicial, tem que tirar do gráfico aí. E aí, já fizeram? Quanto que deu? Tem que tirar o comprimento inicial do gráfico, o, o alfa, o que ele está perguntando, e a variação de temperatura. Comprimento inicial, tá aqui, ó. Comprimento inicial. Comprimento inicial, 3.000 milímetros. Variação, ele foi de 3.000 para 3.003,6. Então tem uma variação de comprimento aí de 3,6, concorda? Milímetros. Beleza. Então, comprimento inicial, 3.000. Variação, pulou de 3.000 para 3.000 e pouquinho. 3,6 de aumento. Variação de temperatura, saiu do 0, pulou para o 100. Então está aqui a nossa variação de temperatura. Beleza, só jogar na fórmula, né? Variação 3,6. Comprimento inicial 3.000 vezes alfa vezes 100. Então aqui vai ficar um númerozinho bem pequititico, né? Gigantesco. Que é alfa. Ele vai ser o 3,6 dividido por 3.000 vezes 100. 3.000 vezes 100, mais 2 zeros aqui. Então quanto que vai dar isso aí? Olha só. Se eu fizer 3,6 dividido por 3, vai dar 1,2. Tá? Só que aí, aqui embaixo tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. Então vai passar para cima com a potência trocada, menos 5 então. Graus Celsius elevado a menos 1. Depois, se eu não falei o menos 1, eu vou falar daqui a pouquinho. Não tem essa resposta, todo mundo 10 a menos 6. Então vamos mexer na vírgula aí, né? Para virar 12, como eu estou vendo aqui, né? Eu tenho que fazer o quê? Bem, aumentei o número, então eu tenho que diminuir a potência aqui, ó. Menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Beleza, galera? Dúvidas? Aí eu passei uma série de exercícios como atividade ou tarefa, que eu não estou lembrando agora, nesse estilo aqui, tá? Com gráfico. Nesse estilão aqui com gráfico, beleza? Bem, uma outra coisa é o seguinte, por que Ah, que é... Pode falar. isso tá naquela aba de teste 1 Eu que vou tem lá mostrar no. lá direitinho onde que tá. Eu Ah, coloquei em atividades ou tarefa, acho que foi atividades. Eu não sei se eu já... Às vezes tá oculto ainda, né? E eu tô sacaneando com vocês. Aí eu vou dar uma olhada lá agora, daqui a pouquinho. Bem, aqui eu tenho, só resolver mais um exercício, aqui eu tenho então a fórmula. Se eu fosse calcular, olhando para a fórmula aqui, gente, ó, o coeficiente, só para justificar por que, que é 10 a menos, por que, que apareceu esse menos 1 aqui? Bem, se você pegar ΔL, L inicial, vezes o alfa, vezes ΔT, se você for calcular o alfa, ele vai ficar ΔL dividido por, passa dividindo igual eu fiz aqui, ó, comprimento inicial vezes ΔT. Acho que eu não fui muito feliz com essa cor, não. Aí, olha só, aqui em cima, ΔL, variação de comprimento, é dado em milímetro. Aqui embaixo, comprimento inicial é dado em milímetro, ou metro, né? Aqui o caso foi milímetro. E aqui embaixo, graus Celsius, que é a variação de temperatura. Então, se você observar, a unidade de medida de cima de comprimento corta com de baixo. Então, o que, que sobrou aqui, gente? 1 sobre graus Celsius. Então, como sobrou 1 sobre graus Celsius, a unidade virou, então, graus Celsius elevado a menos 1. Para não ter que colocar fração, eles colocaram graus Celsius elevado a menos 1. Então, por isso que sempre aparece. Geralmente, a ordem de grandeza, o que, que é isso? Que é o valor do expoente da potência de 10, geralmente é em torno de 6. Aí a gente fica a vida toda falando assim, gente, o jeito certo é fazer 1, alguma coisa. Deixar sempre um número só na frente da vírgula.
Só que aqui em dilatação, tabelados, pode olhar as tabelas universais, as tabelas internacionais, é todas com duas casas para todo mundo ficar com a mesma ordem de grandeza. Tá? Então o objetivo foi colocar todo mundo com a mesma ordem de grandeza, por quê? Porque quando você bater o olho aqui, a 9,27, opa, esse cara 27 aqui, ó, ele consegue dilatar 3 vezes mais que esse aqui de baixo. Porque aí você nem precisa preocupar com a potência, está todo mundo na mesma potência, só você olha só o número da frente. Mas eu peço para você ter cuidado, né? Tem gente que de maldade vai lá. Gente de maldade não é o professor de física. São as questões que às vezes o professor de física põe na prova. Aí que acontece? O cara vai lá e muda uma potênciazinha de 10, você tem que sempre colocar todo mundo na mesma potência de 10 para conseguir. Inicialmente a intenção era essa, tá? Era essa, colocar todo mundo com a mesma potência, para só você bater o olho aqui e já falar quem dilata mais que o outro. Tranquilos? Ô, gente, a atividade que eu vou mostrar para vocês lá ou disponibilizar é isso aqui. Só que às vezes eu vou perguntar comprimento em função da temperatura, ora eu vou perguntar área em função da temperatura e ora eu vou perguntar volume em função da temperatura. E vou perguntar os coeficientes, né? Obviamente que ora eu vou perguntar o de área, ora eu vou perguntar o de volume, ora eu vou perguntar o alfa. Você só tem que tomar cuidado se eu não estou te dando área e te perguntando, porque senão chega no final aqui eu teria que dividir. Ué, vou ter que dividir. Se eu quero, ou então o contrário. Cara, você perguntou o beta, Casé. Uai, eu achei o alfa, então multiplica por 2. Mas você quer o gama? Uai, eu achei o alfa, então multiplica por 3. Ou o contrário, se você achar ele, você divide. Beleza? Então tá aí. Só mais um exercíciozinho, que é um teórico, se vocês lembrarem, foi um dos últimos exercícios que eu resolvi, uma das últimas teorias que eu expliquei foi em relação a esse gráfico aqui, ó. E pensa um gráfico que cai, que despenca. Difícil uma prova desse contexto, tá? Abordando esse assunto que não cai esse gráfico. E quando eu falo isso, eu estou falando do Enem. Nossa, o Enem cobra esse gráfico de tudo que é jeito que você pensar, o Enem cobra esse gráfico. Tá, cara, mas vamos deixar o Enem pro ano que vem. Cara, mas o Enem, a gente segue o Enem. Todo mundo segue o Enem. O SASE segue o Enem. Todo mundo segue o Enem. Beleza? Façam bastante pergunta lá no sábado pra palestra do SASE, tá? Que dia que esse povo vai fazer prova? Como é que vai ser? O que eles estão pensando? Tá? Então tá aí. Bem, as variações do volume de certa quantidade de água e do volume interno de um recipiente em função da temperatura foram medidos separadamente e estão representados no gráfico a seguir pela linha contínua, que é a água, no caso a vermelha aqui, né? E pela linha tracejada, que não está tracejada, que é o recipiente, que é verde aqui, ó. Beleza? Veja bem, ele mostrou então, resumindo, ele pegou o volume em função da temperatura de um recipiente, pegou uma vasilha, botou água e mediu o comportamento do volume da água dentro da vasilha e da própria vasilha. A da vasilha, gente, olha só, é bacana, é normal, é o que a gente espera de uma pessoa normal, de um recipiente normal. Você pegou lá a temperatura zero, vai aumentando a temperatura e vai aumentando de tamanho. Ó. Olha o verdinho como é que tá bonitinho. Isso é uma coisa normal. Agora a água, que é uma coisa maluca, ela não comporta assim, bonitinho, reto. Né? À medida que você vai aumentando a temperatura de 0 a 4, olha só, aumentando de 0 a 4, ela começa inicialmente diminuindo o volume. Como que você aumenta a energia térmica, né? E ela diminui o volume. Aí lembrando, aí é por causa da organização dela. Ela muda a forma de se organizar, tá? Ela está inicialmente ocupando espaço, mais espaço, né? Ela tem esse comportamento aqui, ó. Ela tem essa angulação, né? Essa angulação aqui entre os prótonzinhos aqui. Então ela tem essa tendência de gerar esse espaço todo aqui, ó, tá?
Então ela gera esse espaço todo. Aqui são as pontes de hidrogênio, né? As pontes de hidrogênio, as pontes de hidrogênio. E assim por diante. Então, por que, que ela deu essa queda, sendo que você estava aumentando a temperatura, estava aumentando a agitação térmica? Por causa desse espaço que ela estava ocupando antes. Aí, à medida que você vai aumentando a temperatura dela, ela vai se agitando, vibrando, se reorganizando. Então, ela muda o que a gente chama de rede de organização, né? De rede cristalina. Cristalina. Que é cristalina, que é a forma como ela se organiza, certo? Aí quando chega no ponto crítico, que é o 4 graus, ela passa a ter um comportamento normal, né? Você vai aumentando a temperatura, continua aumentando a temperatura e ela aumenta o volume. Ótimo, era o que eu estava esperando, né? Aumenta o volume, diminui a densidade, porque densidade é o contrário, é inversamente proporcional, perdão, é inversamente proporcional ao volume. Beleza, beleza. Estudantes, analisando os dados apresentados no gráfico e supondo que a água seja colocada dentro do recipiente, fizeram as seguintes previsões. Vão ler com calma as previsões e diga quais são corretas. Primeiro, o recipiente estará completamente cheio de água, sem haver derramamento, apenas quando a temperatura for 4 graus. Olha que interessante. O recipiente estará completamente cheio de água, sem haver derramamento, tá? Apenas quando a temperatura da água for 4 graus. Interessante a afirmação. Gente, até chegar em 4, o que está acontecendo com o recipiente? Ele tem um volume menor. Ele tem um volume menor do que o da água. Só que ele está aumentando o volume e a água está diminuindo. Quando chega aqui, ó, eles têm o mesmo volume. Mas depois daqui, ó, a partir daqui, o recipiente não consegue aumentar tão rápido quanto a água. Então a água aumenta o volume mais rápido do que o recipiente. Tá? Ok? Então, nesse ponto aqui é o ponto em que está prestes a derramar, né? Prestes a transbordar. Tem o mesmo volume. Né? Mas, a partir daqui vai derramar, que o volume da água cresce mais. E no início aqui, ficou meio estranho, né? No início aqui eu tenho mais volume de água do que do recipiente, mas do recipiente está aumentando, o volume da água está diminuindo. Então o recipiente estará completamente cheio de água, sem haver derramamento, apenas quando a temperatura for 4. Concordam? Ou não concordam? Concordam? Eu concordo. Então, aqui nesse ponto eles têm o mesmo volume. Antes tem mais água, o volume da água está caindo, o volume do recipiente está aumentando, mas eu tenho mais água aqui. Beleza? A água transbordará apenas se a temperatura, perdão, a água transbordará apenas se sua temperatura e a do recipiente assumirem simultaneamente valores acima de 4. Bem, vai transbordar também, mas apenas se a temperatura, né, se eles assumirem valores acima de 4, tá meio estranho isso aqui, né? Mas eu tenho um volume maior aqui, né? Então, como é que. Se você começou com um recipiente com um volume inferior aqui, com a água com mais, então ele já derramou aqui, né? Ficou meio estranho. A água, como é que você já começa transbordando, né? Você deveria encher o recipiente, começar a aquecer para ver o que, que acontece. Então a água transbordará se sua temperatura e a do recipiente assumirem simultaneamente valores acima de 4 ou se assumirem simultaneamente valores abaixo de 4. Eu concordo com isso aqui,
porque o volume da água é superior no início. Então essa daqui está completaça e não anula a primeira. Ó. A água transbordará se sua temperatura e a do recipiente assumirem simultaneamente valores acima de 4, derramou, tem mais água. E se assumirem valores abaixo de 4, abaixo de 4 também tem mais água. Ele só não transborda exatamente no valor 4, né? Então quem está certo aí é a 1 e a 3. Quem está errado é a 2, que fala apenas acima do 4. Tranquilos? Concordam? Então não é tão simplesinho. Transbordará se sua temperatura e a torre assumirem simultaneamente valores acima ou se assumirem simultaneamente valores abaixo, né? Tem que ser os dois juntos, né? Lógico. Se você só aumentar a temperatura da água, a tendência é o volume aumentar, né? Então tá certíssimo aí. Não é muito fácil de interpretar não, né? Mas tá aí. Esse comportamento estranho da água aqui que possibilita isso. Tranquilos? Dúvidas? Tranquilo. Beleza, então. Bem, opa, tem mais uns exercíciozinhos aqui e meu tempo tá quase. Aí eu faço o seguinte, próxima aula eu vou continuar resolvendo meus exercícios aqui. Próxima aula eu eu finalizo os exercícios, tem só mais dois. Eu finalizo o exercício, faço mais um aqui para fechar e abro a próxima aula resolvendo o último exercíciozinho aqui, tá certo? E a gente fala do experimento. E resolvo o exercício lá do livro, da nossa, da Física 2, segundo ano, estão vendo aí? Aí eu coloquei, tá aí a provinha, segundo ano. Tá aqui o simuladozinho, revisando. Já tá aberto, inclusive, deixa eu ver aqui. Já tá aberto, abriu dia 8, vai até o dia da prova. Tem duas tentativas. Assunto da prova, tá? Acho que eu já até mostrei isso para vocês. Os conteúdos estão aí e minha atividade tá aqui, ó. Atividades diversas, não tá nada oculto aqui, tá tudo disponível para vocês já. Tanto a versão que é, ó, de temperatura que seria para amanhã, mas podemos negociar. Eu já tinha avisado, né? Podemos negociar a data aí. A escala que é para a semana que vem, 22, e essa que eu vou dar uma palhinha, né? Vou resolver um ou dois aqui, que é para dia 29, daqui 15 dias ainda, tá? Então essa daqui que está em cima da hora que a gente podemos negociar aí, beleza? Isso aqui tá E tudo. essa tarefa 1 ali embaixo, olha o caso que aparece pra gente. Deixa eu, Não. deixa eu melhorar isso aqui, senão daqui a pouco eu vou ser enganado aqui pelo que eu acho que vocês estão vendo. Estudante. Atividades, conteúdos, atividades avaliativas. Tá aqui, ó. Isso aí, logo aí embaixo tem clique para postar sua tarefa 1, teste. Tá enganado esse negócio aqui. Teste para atividade. Eu devo ter criado esse teste para criar algum vídeo ensinando algum professor a fazer alguma coisa. A gente tá com um professor novato, né? Pode ser, cara. Eu vou ocultar lá e olhar com calma. Então tá aqui, ó, porque os lugares para postar atividade 3 que seria para amanhã, atividade 4 tá aqui embaixo, e atividade 5 que vai demorar ainda, mas eu já quero falar um pouquinho hoje ou amanhã, se não der tempo hoje, que ainda tem uma aulinha amanhã. Tem aula até sábado, né? Para que estresse. Beleza? E tarefa não tem nenhuma por enquanto. Tranquilos? Então eu já estou excedendo. Próxima aula nós vamos falar um pouquinho do experimentozinho aqui de física, tá certo? Do experimentozinho de física aqui. Experimento, beleza? Isso aqui. E resolver alguma coisa aqui de atividades. Tranquilos? E aí eu resolvo alguns exercícios que não falta conteúdo aqui. Beleza? Então, galera, até daqui a pouquinho. Colocar. Um Tchau, abração. tchau. Até mais.